Caião, vamos lá então, aproveitando seu suco. Olha o azulão aí, ó. Uhum. O que vem primeiro, a criação ou a redenção? É um texto de 2006, está lá no link clicável para a íntegra do texto nos stories. Isso aí, ó. O texto é bem mais longo. Eu gostaria que todo mundo lesse, entendesse, compreendesse. Vocês que estão aqui precisam compreender, aproveitar a oportunidade. E aqui está dito: se o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, e foi, como a gente vê na Escritura, significa que a criação acontece no ambiente da redenção, porque o cordeiro é aquele que é oferecido como redenção. E não a redenção acontece no ambiente da criação, conforme ensina a teologia. A teologia ensina que a redenção é um remendo divino às estripulias humanas. Mas, na realidade, a Escritura diz que o Cordeiro foi imolado antes da existência de qualquer coisa. A criação toda aconteceu sob o escopo da graça. É nesse espírito que tudo é criado. A criação é a criação que vem da graça. Aí os reformados fazem distinção entre graça natural e graça especial. Não dá para falar de graça natural especial quando é o cordeiro que é imolado, de modo que toda graça é especial. Mas a teologia não queria conviver com isso, então tentou fazer a redenção ser um remendo, um band-aid divino, porque os homens apontaram muito. Não. A redenção, o cordeiro imolado, é imolado antes de haver criação, portanto, a criação acontece no ambiente da redenção, diferentemente do que ensina a teologia. Toda a narrativa bíblica ganha sentido assim, com esse olhar, visto que os desastres da criação e as catástrofes humanas, da queda assim chamada pela teologia até hoje, fazem parte da redenção em processo. O que muitas vezes a teologia chama de desastre, quando o cordeiro imolado antes da fundação do mundo é compreendido desse modo, tudo faz parte da redenção em processo na criação. A redenção em processo na criação. Sendo que essa redenção é um ato-processo que visa levar a criação e o homem à plenitude deles mesmos. É para evoluir, para crescer, para chegar à imagem do Filho do Homem, que é o meu alvo. É me tornar a semelhança do Filho de Deus, do Filho do homem absoluto em quem eu aprendo como Deus é e como todo ser humano deveria ser. O que só poderia acontecer numa criação que exista já dentro do ambiente da graça única, ou seja, esse processo, esse ato-processo que visa levar a criação e o homem à plenitude deles mesmos, é aquilo que só poderia acontecer numa criação que já exista dentro do ambiente, do bioma da graça eterna. Se o Cordeiro não fez sacrifício antes de criar, o Cordeiro é o Cristo eterno, tudo mais acontece como remendo de pano novo em veste velha, o que Jesus disse que a gente não deve procurar fazer jamais, porque arrebenta e arrebenta. O que se choca com o modo de Jesus agir. E ele disse: eu e o Pai somos um. Portanto, o modo dele agir é o modo do Pai agir. Agora, para entender tudo isso aqui com clareza cada vez maior, é preciso ler o texto.
ver o texto todo que está disponível, mas é digno de nossa, como o Braulio falou. Meu Deus, sensacional. Sensacional, né? Claro como a luz, né? Claro como a luz do sol, Caião, que brilha todo dia. Lógica irrebatível se a gente pensar nas categorias de Jesus e não da teologia do século XVI ou de qualquer outro século. É isso aí. Jesus, que é a minha única referência. É a minha chave A chavinha. interpretativa. Olha o segredo da chave. Olha o segredo da chave. É a cruz. Olha só. Olha aquela outra comparada com essa. É, Caião, agora, tá? Esse é um chavão que a minha mulher Você deu deu. upgrade na chave, Caião. Minha mulher deu. Ainda upgrade. botou uma cruz aqui na senha de abrir a porta. É a cruz que abre. Olha lá. É. Muito bom.